Biratã Alencastro, nosso Bira da Vigilância Sanitária, chefe da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, está aqui conosco novamente, a convite da produção do programa. Tem gente dando golpe de fiscal aqui em Santo Ângelo, Bira, bom dia. Bom dia, Luiz Roque, bom dia aos ouvintes da Rádio Santo Ângelo. Infelizmente, nós recebemos uma série de denúncias ontem de que tinha pessoas se apresentando como fiscais e, de certa forma, coagindo os lojistas. É mesmo? Assim, ó, é uma tristeza que no momento desses em que as pessoas estão tão emocionalmente fragilizadas, né? Porque é um momento que essa pandemia nos abala a todos, as pessoas se aproveitam para fazer esse tipo de ação, né? Se apresentando como fiscais, abordando as pessoas e... Mas qual é o modus operandi deles? O que eles querem dar golpe? Eles querem dinheiro, certamente. Não, assim, coagindo. Teve gente que chegou assim, agora você tá tudo liberado, pode fazer o que quiser nas lojas. Nós somos fiscal e tá tudo liberado. Não é isso. Nós estamos num momento em que a gente está tendo que adequar formas de trabalho, né? E lógico que tem-se que, à medida do possível, que vamos dizer assim, que a vida continue nos dois sentidos. Uma, de preservar a vida das pessoas e que a economia, o comércio, tudo na nossa comunidade volte a funcionar dentro de alguns cuidados. Então vai ter momentos como agora que se conseguiu flexibilizar um pouco. Tomara que não aconteça, mas talvez tenha momentos onde tenha que se endurecer e fechar novamente. Mas assim, não é a coisa assim, tá tudo agora à vontade. Não é bem isso aí. Tudo tem regras e essas regras, como nós comentamos no começo da semana, tudo vai ter que ir se adequando para que a gente, como civilização, continue. Mas o pessoal eles estão aplicando multas, estão pedindo dinheiro, ou estão só informando que está tudo liberado? Não, foi a expressão que ao menos foi o que os comerciantes que fizeram a denúncia, é que está tudo liberado e usando até uma conotação política na coisa. Uhum. Tá? Então, eu acho que os comerciantes, assim, e assim como aconteceu isso, podem acontecer outras circunstâncias. Então, o que a gente pede a qualquer um que seja abordado por alguém que se identifique como fiscal, que a pessoa se identifique, que mostre ao menos um crachá. A nossa equipe que tem circulado corriqueiramente no centro da cidade, eles estão com um colete da fiscalização e com um crachá da prefeitura. Uhum. Então que as pessoas peçam, olha, tu pode mostrar a tua identificação, porque o fiscal tem a obrigação de se identificar. Claro. E até o correto, lógico, desculpem, né? Eu, por exemplo, metade da cidade acho que me conhece. Né? Bem mais. Mas as pessoas olham, me identificam. Agora, se tu tem dúvida, qual é o teu nome? Pode me mostrar o teu crachá? É uma obrigação do fiscal, no seu momento de trabalho, se identificar, né? Para comprovar que ele efetivamente é um fiscal. E os comerciantes, nesse momento, ficam em dúvida. Será que é verdade ou não é? Claro, e se a pessoa não se identificar, olha, tem mais que chamar a polícia mesmo. Porque é uma falsidade ideológica. Claro. Uma tentativa. Assim como houve isso, daqui a pouco pode ter algum outro tipo de situação, de uma coerção, de uma tentativa de alguma extorsão por cima do comerciante, a pessoa se identificando como fiscal. Né? O Bira, nós tivemos ontem mais 19 casos confirmados de coronavírus. O quadro continua preocupante, não? Continua preocupante. Eu acho que nós estamos assim, vamos dizer assim, a gente no começo da semana falava na semana, mas talvez nós estamos na quinzena mais preocupante desde que o surto se instalou aqui no município. Tá? Eu acho que é um momento assim que a gente precisa ter muita atenção. Lógico que se fez algumas flexibilizações, porque a sociedade como todo estava necessitando voltar a ter uma interação. Já houve aquela coisa assim que a grande maioria está consciente de cuidados. Ainda tem essas contaminações, ainda acontecem. Lógico que algumas vezes por uma circunstância de trabalho, coisa assim, mas na grande maioria por uma desatenção das pessoas ou descaso com os cuidados. Mas a grande maioria da população está preocupada e está tomando cuidados. Mas nós estamos num momento assim, mais fragilizado. As UTIs estão lotadas, o número de casos diários cresceu muito nas últimas semanas
Então, eu acho que é um momento que nós temos que, mais do que nunca, tomar cuidado, os cuidados individuais. Eu tenho um boletim do Hospital de Caridade Santo Ângelo. Na UTI adulta, hoje não são todos de coronavírus. Tem certeza, quase certeza que não. Mas tem 19 pessoas na UTI. 19 pessoas. Exatamente. E o boletim que os senhores nos enviam indicam que do coronavírus tem 8 pessoas na UTI. Dessas 8, 4 são pacientes de Santo Ângelo. Aumentou ou se manteve estável? Não, aumentou. Se nós formos olhar os boletins se manteve estável dentro dessas últimas semanas. Mas se nós formos olhar, nós tivemos semanas em que nós não tínhamos ninguém na UTI por coronavírus. Ah, é verdade. E isso nós não estamos falando a longo prazo, há poucas semanas atrás. Então agora esses últimos 20 dias foi de uma curva extremamente crescente. Esse número aí de 19 infectados confirmados são consequência de infectações em núcleos familiares, em alguma empresa? Não, a grande maioria, quase a totalidade é contaminação em núcleos familiares, em festas domésticas, em festas de amigos e coisas assim. Quase a totalidade disso. É mesmo? Em empresas até houve alguns casos, mas são esporádicos. A grande maioria é nessas situações de contaminações em função de aglomerações domésticas. E esse número deve certamente aumentar nos próximos dias ou nas próximas horas, porque tem ainda 129 pacientes que estão aguardando o exame do LACEN. Nós tivemos momentos em que o número de casos em que a pessoa, vamos dizer assim, recebia alta era maior ou equivalente ao número de casos confirmados. Hoje, a gente não está conseguindo, como é que a gente pode usar? Esvaziar o balde. Entende? A quantidade de casos confirmados diários está sendo maior do que os casos curados diariamente. Mais infectados do que curados. Mais infectados do que liberados da observação. Então, por isso que esse número está crescendo. Mas está chegando num ponto de estabilidade. Daqui a pouco essa curva ela deve criar um platô, um alinhamento e depois vai voltar a descer. Mas a gente não sabe quanto tempo a gente fica nessa situação em que vai... Nós estamos no momento agora em que está crescendo. Tem mais pessoas confirmadas por dia do que as liberadas de tratamento. Vai ter um momento em que isso vai estabilizar e depois vai começar a cair. Mas isso vai depender muito do nosso comportamento individual. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de mandar os dados, a estatística para o governo do estado. Santo Ângelo já está na bandeira vermelha, está adotando restrições da bandeira laranja. Exatamente. Mas com esse número de aumentos aí, vai continuar na vermelha? Eu acho que inevitavelmente. Inclusive porque a gente teve óbitos aqui na região, foram 2 óbitos confirmados de coronavírus na região, né? Então eu acho que isso aí, com esse crescente de casos, é inevitável que se fique ao menos mais uma semana em bandeira vermelha. Tá certo. Os senhores estão fazendo testagem hoje em alguns pontos da cidade ou não? Sim, a testagem é contínua, né? Principalmente no posto 22, né? Mas as testagens são contínuas. Tá bom, então, Bira, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Roque. Um bom final de semana e bom feriado. Bom feriado. É verdade, segunda-feira é feriado, dia 7 de setembro, né? Tá certo, se bem que esse ano está só no calendário, porque de atividade não vai ter absolutamente nada. Não vai ter aquele desfile cheio de glamour, de garbo, seja na Venâncio ou na Marechal Floriano, esse ano, infelizmente, não vai ter. Muita saudade das bandas marciais. É verdade. Colégio Missões, o Colégio Marista lá dos irmãos, do Verzeri, e tantos colégios que antigamente era uma disputa silenciosa e quase invisível. Mas havia uma disputa para ver qual era a escola mais charmosa, mais bem preparada no desfile de 7 de setembro. Isso acabou, né? Infelizmente, olha, eu acho uma coisa que motivava muito e talvez uma coisa que a gente, desculpem desviar o assunto, mas uma coisa que nos falta muito como nação é nos valorizarmos. E esse apego cívico, tá, é uma coisa que faz a gente se valorizar como indivíduo,
como comunidade e como nação.